A Universidade Federal do Piauí prepara a retomada das atividades presenciais. No Centro de Ciências Agrárias, os campos experimentais já estão prontos para as aulas no setor da produção de grãos. Este é o campo experimental do Departamento de Fitotecnia, do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Piauí. É a base para o curso de agronomia, na disciplina de agricultura especial. Aqui o esforço, além de oferecer base tecnológica para a formação dos engenheiros agrônomos, é preparar o centro para o retorno pleno das atividades presenciais. Gestores do Centro de Ciências Agrárias e o reitor Gildásio Guedes visitaram o local e acompanharam de perto o planejamento para a volta das atividades presenciais. O reitor da Universidade Federal faz questão de acompanhar em cada centro a situação das instalações. A meta e o esforço é para o retorno pleno das atividades presenciais. Aqui no Centro de Ciências Agrárias é uma área experimental de campo, ligada às disciplinas de agricultura especial. E o objetivo principal destas visitas é o retorno lento, gradual e seguro, mas das atividades completas e de forma presencial. Hoje nós estamos aqui no Centro de Ciências Agrárias, acompanhado do nosso diretor, o professor William, do professor Israel, as nossas coordenadoras, o professor Gabriel, e estamos vindo de outros setores já do centro. Passamos pelo laboratório de solos, passamos pelas experiências da galinha da canela preta, passamos por vários setores. Mas chegamos aqui nesses módulos da disciplina Agricultura 2, que provavelmente tem dado exemplo, né? Encontramos um centro com muitos problemas e graças à direção e os chefes de departamento, professor William como diretor, coordenadores de cursos, chefes de departamento, professores e pesquisadores, o centro está começando a ter o seu ponto inicial para as atividades presenciais. Teremos atividades em junho, é a previsão de iniciarmos 2022.1 e tomara que daqui até lá nós tenhamos nos preparando, estejamos preparados para o que deve no que diz respeito à assistência ao aluno e aos nossos professores e pesquisadores e aos gestores, com o objetivo de atender melhor a comunidade e atender melhor o ensino, a pesquisa e a extensão. Nós passamos aí praticamente 2 anos parados e estamos retornando, né? Então nós estamos andando em todos os setores, está praticamente, digamos assim, em torno de 80% já recuperado as instalações. E aqui nesse módulo específico, aqui a gente pode presenciar 3 atividades fundamentais da Universidade Federal do Piauí, ou seja, o ensino, a pesquisa e a extensão. Então o professor Israel aqui, juntamente com seus alunos de graduação, onde estou desenvolvendo o PIBIC, os alunos orientados de mestrado e doutorado, está fazendo experimento, fazendo pesquisa e ao mesmo tempo fazendo ensino. Evidentemente que todo esse conhecimento gerado dessas pesquisas tem que chegar ao produtor, é a extensão. Então, nesse módulo aqui, a gente tem as 3 atividades essenciais da universidade: ensino, pesquisa e extensão. E no curso de Engenharia Agronômica, o curso é de entusiasmo com o pós-pandemia. Nós estamos com essa retomada de atividades presenciais que, sem dúvida nenhuma, vem a complementar o aprendizado dos nossos discentes. Hoje nós temos mais de 400 discentes no curso de Engenharia Agronômica. Nós estamos hoje com disciplinas remotas, híbridas e presenciais, mas o anseio é pelo retorno totalmente presencial. Acredito que já tenhamos condições de estar retomando. Para a qualidade da formação, qual a importância dessa atividade de campo associada também à retomada das atividades presenciais? Esses são os laboratórios que os nossos alunos precisam vivenciar para aprender a fazer na prática, de fato, convivendo, especialmente com todas as etapas, como, por exemplo, uma iniciativa dessa do nosso professor e, inclusive, subcoordenador do curso de Engenharia Agronômica, professor Israel Reis da Rocha, né? Vem, como sempre, avançando e fazendo pelo curso, pelos alunos, e eles tendo a oportunidade
como essa de vivenciar, aqui no caso, tanto a cultura do milho como a cultura do arroz. O campo experimental envolve as lavouras de cana, milho e arroz irrigado. O professor Disraeli Rocha instalou as culturas com apoio e participação dos alunos. Na parte do arroz, o professor Disraeli montou 2 sistemas de produção. E aqui nós fizemos módulos e muitas outras atividades ligadas ao ensino e à extensão, inclusive com trabalho de conclusão de curso de um aluno, inclusive do Haiti, um aluno internacional, que está aqui fazendo avaliação de várias maneiras de se fazer adubação de cobertura, com várias densidades de plantas. Então, na realidade, aqui nós instalamos o que, Elivaldo? Nós instalamos módulo didático com cana-de-açúcar em diversos espaçamentos, milho para a produção de silagem, milho para a produção de espigas verdes em várias densidades, em vários espaçamentos, em vários níveis de adubação, tá? E plantando 2 vezes por semana. Então aqui nós estamos numa condição que queremos levar essa condição para o produtor rural. E no caso aqui do arroz, a gente percebe aqui formas diferentes do cultivo de arroz. Que formas são essas? Esses arroz aqui são 2 cultivares. Todas 2 cultivares de arroz irrigado. E eu ainda vou plantar aqui ao lado arroz sequeiro. Tá? O arroz irrigado ele tem uma característica que ele produz mais do dobro do arroz de sequeiro, porque a lâmina d'água permite várias coisas. Por exemplo, a produtividade normal de uma cultura de arroz de sequeiro é 3.000, 4.000. E um arroz irrigado chega a dar 10 toneladas. Por quê? Porque a água dificulta a planta daninha, porque a água leva um pH para um pH normal, porque a água permite que apenas os nutrientes que não oxidam seja absorvido pela planta. Então, uma série de vantagens. Nesse aqui que vocês estão vendo ao fundo, aqui ninguém fez corte e aterro. Aqui é apenas utilizando a declividade natural do terreno. Aqui lá é sistematização, aqui é regularização. E nesse caso se faz o lado mais alto, 10 centímetros mais alto do que o lado mais baixo. Então observe que uma taipa dessa toda está na mesma cota. E a outra mais embaixo está 10 centímetros mais baixo. Quando você coloca uma lâmina que vai ser colocada, que tem 25 centímetros de altura, a parte mais baixa vai ficar com uma lâmina 10 centímetros mais alta. Uma fica com 10, outra fica com 20 centímetros. E tudo plantado em curva de nível, Elivaldo. O professor destaca ainda a lavoura do milho na unidade experimental. Em cada parcela plantada, diferentes combinações de material genético, adubação, espaçamento, milho para grãos verdes, secos e silagem. Aqui funciona como um laboratório a céu aberto. O professor Disraeli Rocha já acumula mais de 40 anos dedicados ao ensino no curso de agronomia. E com um detalhe importante como pesquisador. Foi o primeiro no Brasil a desenvolver uma tese de doutorado com milho verde. Por isso ele, como ninguém, conhece a dinâmica de experimentos como estes que estão sendo conduzidos aqui no Centro de Ciências Agrárias. Professor, qual é o segredo para se fazer uma terra de baixa fertilidade, um terreno arenoso, a ter um desempenho produtivo tão bom? Qual o segredo? Você plantar num solo de alta fertilidade, qualquer um planta, e qualquer um colhe. Então aqui nós temos que primeiro ter técnicas para conhecer o ambiente. Então antes de eu conhecer a cultura do milho, antes dos meus alunos conhecerem a cultura do milho, da cana-de-açúcar, do arroz, eles têm que ter conhecimento do ambiente onde eles vão plantar essas culturas. Conhecer o solo, as suas características, saber o que ele tem de capacidade de reter água, qual é a capacidade que ele tem de reter nutrientes, como é que tu vai irrigar, se tu vai irrigar de 3 em 3 dias ou todo dia porque o solo não consegue segurar a água, como é que tu vai fazer adubação de cobertura, para fazer uma vez ou é melhor fracionar em 2 ou em 3. Então qual é a genética, quais são as cultivares que tu deve plantar? Então você tem que saber que todas essas cultivares têm o quê? Uma condição ótima para ele, tem uma zona de conforto. Então se eu colocar muitas cultivares aqui que não são adaptadas ao nosso clima, eles vão ficar numa área de desconforto muito grande. Então, professor, o que a gente pode perceber aqui nesse experimento aqui? O que está colocado aqui? Aqui tem vários experimentos e vários módulos. Tem mais módulos do que experimento.
Então o experimento é aquele onde o aluno faz tudo dentro de um sistema, né, com estatística para fazer um TCC. Nesse período do ano, a colheita do AG 1051, nós estamos em abril, ela se dá com 63 dias. E essa aqui com 57, Elevada. Então já é uma grande vantagem. Ela em número de espigas, elas se equivalem. Todos os experimentos que eu fiz aqui, elas foram iguais, mas no peso a Saboroso ganha. E com a vantagem que eu já falei, a vantagem dela ser mais precoce, né? Então você observa aqui, ó, que por um lado, ó, esse lado daqui, ó, não tem pendão, e do lado direito tem pendão. É uma diferença marcante. Marcante. Do lado esquerdo tem pendão e o lado direito. Como eu falei lá no outro estágio, aqui tem idades diversas do milho. Então aqui nós temos condição de colher milho todo dia. E é essa a informação que eu quero dar para o produtor. Plantando 2 vezes por semana, segunda e quinta, ou terça e sexta, nós temos produção de milho diariamente. Porque o pendão não nasce todos no mesmo dia. A espiga novinha não sai no mesmo dia. Elas têm uma diferença de 4 dias entre a primeira e a última. Então, tu plantando 2 vezes por semana, tu tem colheita diariamente, tá? E tu imagina, mesmo 1 hectare só, você ter que colher 40 mil espigas no mesmo dia e ter que vender, isso no hectare. Se tu tiver 10 hectares, 400 mil espigas num dia. Então, no lugar de a gente fazer isso, nós fazemos o quê? Nesses 68, 65 dias após o plantio, o que a gente faz? A gente tem produção diária. No lugar de eu ter 40 mil de uma vez só, eu tenho 1.000, 1.500 por dia, que é muito fácil de vender, ok? Os alunos participam e aprovam o incentivo às atividades de campo. Facilita na formação profissional. A principal realização desse experimento, né, da gente aliar a teoria com a prática, é a preparação que a gente tem para o mercado de trabalho. Quando chegar lá na frente, a gente vai estar atuando na parte, principalmente a parte prática, né? Então eu acho assim essencial a gente estar atrelando ainda dentro da universidade o que a gente vai ver mais à frente, né, lá no mercado de trabalho. E você percebe já resultados dessa atividade na prática? Sim, com certeza, com certeza. Eu me sinto muito mais preparada para chegar em uma propriedade rural e estar trabalhando com milho, por exemplo, que é a principal cultura, né, que a gente está trabalhando. Então eu me sinto muito mais preparada para estar trabalhando com relação a isso na prática. Incentiva as aulas práticas dadas pelo professor Israeli, incentivam muito os alunos pela questão de que muitas pelas vezes no IAD a gente não tem tanto contato com essa parte prática, essa parte de saber realmente como que funciona visualmente algo que foi estudado na aula e tudo. E com essa questão prática, muitas coisas que a gente vê em matérias como física, química, biologias, a gente acaba trazendo para essa parte prática e entendendo realmente como funciona cada coisa nessa parte mais prática. E a direção do Departamento de Fitotecnia promete intensificar investimentos em unidades experimentais de campo. Para organizar essas disciplinas, né, e facilitar a gestão por cada docente, nós dividimos em modo didático da área de recursos genéticos, da área de olericultura, da área de fruticultura, da área de grandes culturas, que é essa que nós estamos, e da área de silvicultura. Então assim a gente contempla essas quase 30 disciplinas, contribuindo então para a melhoria da qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão no nosso departamento. Então aqui nós vamos desenvolver experimentações com TCCs, iniciação científica, dissertações e teses, né, já na pós-graduação, além também de atividades práticas e de extensão dentro de cada setor. Então, por exemplo, na área da fruticultura, que é a área na qual eu sou responsável, nós estamos trazendo, né, muda de frutíferas de diferentes instituições, especialmente da Embrapa e de viveiros credenciados, para implantar no nosso campo experimental. Fazer um apelo e um convite para os produtores. Produtores rurais de Teresina que plantam milho para espigas verdes e para silagem. Nos procurem. Procure no departamento o meu telefone. E você pode entrar em contato comigo mesmo. E a gente agenda visitas em grupo ou individual para cá.